De início, Paulo já destaca 3 vantagens da nossa salvação pela fé, ao invés da salvação pelas obras da lei. Primeira vantagem, nós temos paz com Deus. Não paz de Deus, paz com Deus. Nós temos entrada pela fé, a graça de Deus. E a terceira vantagem, hoje podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Tudo isso por causa da salvação pela graça. Então, salvação pela graça não só é possível, como é o único meio que um ser humano pode ser salvo. E eu tenho que repetir porque essa é a tese de Romanos capítulo 5. Salvação pela graça não só é possível, como é o único meio que um ser humano pode ser salvo. Foi essa doutrina que causou a grande reforma protestante. E até os dias de hoje, é essa doutrina que separa as igrejas evangélicas, que separa todas as igrejas cristãs. Desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 5, Paulo demonstrou a nossa culpa, a nossa pecaminosidade diante de Deus. E ele destaca que a nossa única esperança de salvação se encontra na graça e jamais nas boas obras. Ele diz que podemos ter paz agora, porque o pagamento de todos os nossos pecados foi derramado sobre Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quantos acreditam nisso? Esta paz não é a mesma paz lá de Filipenses capítulo 4, verso 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a paz que eu e você sentimos quando vamos passar por uma cirurgia, quando recebemos um diagnóstico negativo do médico. Esta é a paz que nós sentimos quando perdemos um ente querido. E Paulo não está falando desse tipo de paz. Filipenses está falando da paz de Deus, que eu e você recebemos mediante a presença do Espírito Santo no nosso coração. Romanos 5 está falando de outra paz, está falando da paz com Deus. A luta entre o nosso espírito humano e o Espírito de Deus cessou. E sabe quem saiu vitorioso? O nosso Deus. A maioria dos seres humanos não sabe que neste exato momento está em guerra com Deus. Eles ainda não têm paz para com Deus, eles estão em guerra com Deus. Eles são como aquele motorista que está dirigindo e de repente ele vê a luz de uma viatura piscando atrás e ele sai, pensando que a viatura está atrás de outro carro, quando na verdade está atrás é dele. Então o homem que está em guerra com Deus, ele pensa que o problema de Deus é sempre com os outros e não consigo mesmo. Paz com Deus só é possível através de Jesus Cristo. Ninguém jamais vai ter paz com Deus se não for por Jesus Cristo. Por isso mesmo, muitos religiosos fanáticos, aquelas pessoas mais beatas, mais firmes, não têm paz. Apesar de toda a sua religiosidade, não tem paz. Por quê? Esta paz não vem da religião, não vem da igreja, não vem dos compromissos com a igreja. Esta paz só pode existir por meio de Jesus Cristo. Veja Efésios 2,14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, quantos entendem que só Jesus Cristo pode nos dar paz com Deus? Você nunca vai adquirir paz com Deus sem Jesus Cristo. É só por meio dele. Apesar da nossa paz com Deus, nesta vida, eu e você nunca vamos ter paz com a nossa própria carne. Sempre haverá uma luta, uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne maldita, pecaminosa,
a nossa carne que não quer vir à igreja, a nossa carne que não quer se ajoelhar na presença de Deus, a nossa carne que não quer ler a Bíblia, a nossa carne que não quer evangelizar, falar de Cristo, a nossa carne que tem prazer em difamar pessoas e criticar pessoas e dividir a igreja, a nossa carne que tem prazer em ingerir bebida alcoólica, quando não outros tipos de substâncias químicas, a nossa carne que tem prazer em, infelizmente, adulterar e praticar outros atos ilícitos. Então nós sempre vamos estar em guerra com a nossa carne. Nunca haverá paz com a carne, também nunca haverá paz com o diabo. Nós sempre vamos estar em guerra com ele e nunca haverá paz com este mundo. Por quê, pastor Rômulo? Porque a nossa paz é com Deus, jamais com os nossos inimigos. Amém, irmãos? Deus nunca prometeu nos dar paz com os nossos inimigos. O melhor tipo de cristão que existe, então, é aquele que nunca se sente bem próximo ao mal. Ele nunca se sente bem ao lado do mal. Ele sempre se sente atormentado quando ele está próximo do pecado, quer seja seu ou de outras pessoas. Você se lembra de Ló, o sobrinho de Abraão? Por mais errado que ele estivesse, ele estava, porque ele escolheu os campos de Sodoma e Gomorra para morar. A Bíblia diz que ele nunca se sentiu bem morando em Sodoma e Gomorra. A Bíblia realmente diz que Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então Deus nunca vai permitir que haja paz entre nós e este mundo. Deus nunca vai permitir que haja paz entre nós e a nossa carne, entre nós e o diabo. Graças a Deus. Nós sempre seremos incomodados quando estamos próximos do mal. Mas antes da paz com Deus, sempre vem a graça de Deus por meio da fé. Graça por meio da fé. Você tem paz com Deus? A graça da salvação, ela tem um começo. Eu me lembro quando começou, quando eu tinha 12 anos de idade. Mas ela jamais tem um fim. Por isso, uma vez salvo, podemos dizer, salvo para sempre. A minha salvação teve um início, mas ela jamais vai ter um fim. E a expressão que Paulo usou para isso, ele usou o verbo perfeito, quando ele disse, temos entrada pela fé a esta graça. E esta frase no grego original está usando um verbo perfeito, que quer dizer, continua no presente, bem como no futuro. Então Deus promete que a nossa entrada pela fé é agora e para sempre. Não podemos receber a salvação através da graça e depois tentar mantê-la por meio das nossas obras. Seria bom, né? Poder ameaçá-los, dizendo que sem suas obras vocês jamais serão salvos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem começa pela fé e termina com as obras, só causa confusão e desânimo. Por isso Paulo disse para os Gálatas, olha o que Paulo disse, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta é pela pregação da fé. Se foi então pela pregação da fé, nós precisamos continuar pela fé, amém, irmãos? Pela fé. Não dá para você se imaginar salvo, porque você foi batizado, porque você é dizimista, porque você participa da promessa de fé para missões, ou porque você sequer frequenta os cultos da igreja. Não, você começou pela fé, você permanece pela fé e você termina pela fé. Então, quais são os benefícios da salvação por meio da fé? Paulo apresentou pelo menos 4 aqui no capítulo 5. Primeiro, a promessa da glória é para sempre. Pela fé eu acredito que a promessa da glória é para sempre. Segundo, a presença do Espírito Santo é para sempre. Alguém me disse, se você um dia morrer e acordar no inferno, eu disse, então o Espírito Santo vai ter que ir para o inferno, porque a palavra de Deus garante que ele vai ficar comigo para sempre. Você não imagina o Espírito Santo no inferno. Logo você não pode se imaginar no inferno.
A terceira vantagem é a prova do amor de Deus. É para sempre. Deus prova que nos ama para sempre. E o perdão dos nossos pecados é para sempre. Amém, irmãos? Infelizmente eu não sei quais pecados eu vou cometer no dia de amanhã. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que Jesus já morreu por eles. Que Jesus já pagou por eles. Por isso, o perdão dos nossos pecados é para sempre. Então veja em primeiro lugar a promessa de uma vida vitoriosa com Deus. Você e eu podemos ter vitória. Paulo disse no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo era masoquista, ele gostava de sofrer, não é isso. Mas quando sofria, ele se gloriava nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Pastor, eu sou muito irado, eu não tenho paciência. Então você precisa sofrer. Sofrimento produz paciência. Paulo não nega que esta vida vitoriosa com Deus não extingue, não elimina o sofrimento e as provações. Aliás, parece até que depois da salvação, Vicente, a gente sofre ainda mais. Principalmente perseguição, principalmente incompreensão por parte dos nossos parentes e amigos. Jesus nunca prometeu um mar de rosas para os seus seguidores, mas um mar de amor e de esperança. Paulo usou a expressão mais forte que ele podia encontrar no vocábulo grego daquela época, tribulações. E ele próprio viveu uma vida cheia delas. Mas por que agradecer a Deus pelas tribulações? Porque somente elas irão produzir perseverança em nossas vidas. Somente por meio do sofrimento que eu e você vamos desenvolver caráter cristão e desenvolver maior amor e fidelidade para com Deus. Pastor, meu filho não sabe lidar com as perdas. Pastor, meu filho não sabe lidar com as críticas. Meu filho não é resiliente, ele é muito sensível. O que eu devo fazer? Aí o pastor respondeu: pare de protegê-lo. Permita que ele sofra um pouquinho. Permita que ele seja criticado. Permita que ele seja perseguido na escola, na rua ou até mesmo na igreja. Porque só assim o seu filho vai aprender a suportar o sofrimento. Irmãos, preste atenção. Quem está ensinando isso é Paulo. Um corredor precisa se esforçar para ganhar resistência, não é verdade? Marinheiros precisam ir para o mar. Soldados precisam ir para a batalha. E cristãos? Cristãos precisam ser atribulados para serem imitadores de Cristo. Somente uma seita, uma falsa religião, pode lhe oferecer uma vida livre de sofrimento. Jesus oferece uma vida cheia de esperança. Mas existe uma boa notícia sobre as nossas tribulações. Elas jamais serão impossíveis. Elas jamais irão ultrapassar a nossa capacidade de suportá-las. Veja o que Deus prometeu em 1 Coríntios 10, 13. Leiam comigo, por favor, porque essa é uma promessa para você também. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. É uma promessa, é uma garantia. Nenhuma tribulação vai ser impossível de ser suportada. Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, explicou assim, que a tribulação que Deus permite em nossas vidas possui dois propósitos, dois objetivos. O primeiro é aumentar as nossas virtudes quando nós somos pessoas virtuosas, ou aumentar as nossas mazelas quando nós somos pessoas maldosas. A tribulação tem essa capacidade de nos melhorar
ou de nos piorar ainda mais. Quem é piedoso aumenta ainda mais em piedade. Quantos perceberam que foi exatamente isso que aconteceu com o nosso irmão Jaiter? Ele já era piedoso, mas conforme ele foi experimentando a chegada da morte, irmãos, ele foi se tornando ainda mais e mais e mais piedoso. Mas quem é impiedoso aumenta ainda mais em piedade. É exatamente isso que a tribulação faz com as pessoas. Então, quando Paulo disse, a tribulação produz a paciência, ou ele estava mentindo, impossível, ou se referindo aos verdadeiros filhos de Deus, aos verdadeiros salvos. De outra forma, a tribulação vai produzir impaciência e rebelião na vida das pessoas. Mas se a pessoa é salva, vai produzir paciência, resiliência. O padrão de crescimento de Deus é muito simples e doloroso. Primeiro, ele envia tribulação. Depois, ele envia perseverança. E só depois, ele concede esperança e, finalmente, o caráter cristão. Só que muitas pessoas já querem começar pelo caráter cristão, sem jamais ter passado por tribulações. Impossível. Impossível. Você se lembra de Daniel, o profeta? Ele foi transformado em eunuco, ainda adolescente. Isso quer dizer que, provavelmente, ele foi castrado, com 15, 16 aninhos de idade. Um rapaz, na flor da idade, castrado, para se tornar eunuco no palácio real de Nabucodonosor. Ele que nasceu para ser um príncipe em Israel, pois ele era de família real, foi levado como escravo para o país da Babilônia. Se coloque no lugar dele. Durante toda a sua vida, ele acabou servindo a 2 reinos, o babilônico, os medos e persas, e nenhum desses reinos era propriamente o seu. Mas Daniel morreu de velho, e irmãos, a Bíblia não registra nenhum pecado por parte dele. Ele orou pedindo perdão pelos seus pecados, mas nós não fazemos ideia de quais tenham sido. E ele segurou a chave do fim do mundo nas mãos. Ele foi, sem sombra de dúvida, o profeta mais importante, mais abençoado por Deus. Ele foi especial, porque ele passou pelo processo divino de purificação, depois tribulação, depois perseverança, e só depois esperança e caráter espiritual. E apesar das provações, Deus promete uma vida vitoriosa para todos que são seus filhos. Então, essa é a primeira lição que aprendemos. E a segunda lição, no versículo 5, é sobre a presença do Espírito Santo dentro de nós. Quantos podem sentir o Espírito Santo dentro do seu coração? A partir do dia em que você foi salvo, o Espírito Santo fez habitação dentro de você. Veja o verso 5. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo não está falando meramente de sentimentos, mas de uma realidade, irmãos, tangível. O Espírito Santo habita em nós. A esperança não traz confusão, mas sabe o que traz confusão? O sofrimento. Tribulação traz confusão, porque sofrer já é difícil. Sofrer em vão, então, é pior ainda. É um desperdício sofrer em vão. Então precisamos garantir que a nossa luta, que o nosso sofrimento, seja ele qual for, não seja em vão. Mas como? Como eu posso garantir que o meu sofrimento não será em vão? Pela presença do Espírito Santo em sua vida. Eu não conseguia entender a paz e o conforto que a missionária Cora Taylor demonstrou quando ela recebeu a notícia de que seu marido, pastor Carlos Taylor, e a sua netinha, de 18 anos,
haviam acabado de morrer em um acidente trágico de carro. E não só a dona Cora, mas os pais da criança também. Todos demonstraram muita calma, muita serenidade e muita tranquilidade diante daquela tragédia. Eu fiquei me imaginando no lugar deles, e se eu teria tido a mesma paz. E eu disse, eu acho que eu teria me enlouquecido. E a minha esposa disse, não, você teria tido paz, porque nesta hora que mais precisamos de paz, Deus nos dá o Espírito Santo. É uma paz inexplicável, mas Deus nos dá o Espírito Santo. Com certeza todos os salvos sabem então do que Paulo está falando. Pois todos os dias passamos por tribulação mil, não passamos? O amor de Deus não cai sobre nós como pinguinhos de gotas. Mas a Bíblia ensina que nessas horas, irmã, o conforto de Deus é derramado como uma enchente dentro dos nossos corações. Não conhecemos o amor de Deus por meio de nossas experiências, não. Mas conhecemos o amor de Deus por meio da presença do Espírito dele dentro do nosso coração. Nós sabemos que Deus nos ama, porque Ele fala conosco de dentro para fora. Por isso, crentes nesta manhã que estão longe da igreja, crentes que estão longe da Bíblia, crentes que estão longe da oração, não têm noção do amor de Deus, do conforto de Deus, porque eles estão justamente vazios do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é a única conexão entre nós e o amor de Deus. Não é nenhuma experiência, não é nenhuma atividade, é o Espírito Santo. E veja 3 marcas distintas de um homem ou de uma mulher verdadeiramente salvos. Quem é salvo possui essas 3 marcas. Primeira, todos os salvos são habitados pelo Espírito Santo. Sem exceção, eu não tenho mais do Espírito Santo do que o Geraldo, que não tem mais do Espírito Santo que a Beth. Se nós somos salvos, nós temos a mesma pessoa do Espírito Santo, amém? A pergunta então não é quem tem mais do Espírito Santo, mas quem o Espírito Santo tem mais de nós. Talvez o Espírito Santo tenha mais do Geraldo do que de mim, mas com certeza eu e Geraldo temos o mesmo Espírito Santo. Veja o que Paulo disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, de letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você entendeu? A pessoa que é salva, ela tem o Espírito Santo. Outra marca, porém nem todos os salvos conseguem viver cheios do Espírito Santo. Por isso Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho ou com álcool, em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a terceira marca, e nem todos os salvos conseguem andar em espírito. A Bíblia também diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E veja que apesar das provações, e elas são muitas, Deus promete para nós uma vida vitoriosa, e Deus promete para nós a própria presença do Espírito Santo na nossa vida. E agora, em terceiro e último lugar, a prova do amor de Deus para com pecadores. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Preste atenção, porque agora nós estamos entrando, irmãos e irmãs, realmente no maior tesouro das Escrituras Sagradas. Agora, neste momento, Deus vai destruir todo resquício de orgulho, de vaidade
e de prepotência que porventura ainda exista no nosso coração. O que atraiu o amor de Deus para com você? O que atraiu o amor de Deus para conosco? O fato de que somos fracos e ímpios. O que atraiu o amor de Deus para com você, Vicente? O fato de que você é fraco e ímpio. O que atraiu o amor de Deus para com você, Diego? O fato de que você é fraco e ímpio. Ou seja, exatamente o que nos afastaria de outras pessoas, o que causaria rejeição de outras pessoas para conosco. Foi exatamente o que atraiu o amor de Deus para conosco. Nós queremos distância de pessoas ímpias, nós queremos distância de pessoas fracas. E Deus, por sua vez, Ele quis se aproximar de pessoas ímpias e de pessoas fracas, e por isso Ele veio ao nosso auxílio. Então Paulo está usando o livro de Romanos para mostrar que nós somos essas pessoas por quem Jesus Cristo morreu. Amém, irmãos? Mas Jesus não morreu a qualquer hora, Jesus não morreu em qualquer dia. Paulo diz que Ele morreu a seu tempo. E o que isso quer dizer, a seu tempo? Porque para algumas pessoas o Messias demorou muito para chegar. Para outras pessoas o Messias ainda nem sequer chegou. Mas Gálatas 4:4 diz que Ele chegou, e Ele chegou na hora certa, no momento certo e no dia certo. Gálatas 4:4 diz que Deus enviou o seu Filho na hora certa para morrer pela humanidade. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus nasceu ainda na era da lei, debaixo da lei. O mundo estava pronto. Como? Espiritual, econômica, geográfica, linguística e filosoficamente. Pronto para a chegada de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso Paulo disse, a seu tempo. E a seu tempo também quer dizer que Ele morreu por nós, enquanto nós ainda podíamos ser salvos, enquanto nós ainda podíamos ser achados. Então Jesus, Ele nunca chega nem um minuto atrasado, nem um minuto adiantado. Ele chega na hora certa. O mundo estava pronto para receber o Evangelho. E veja, 2000 anos mais tarde, o mundo mudou, da água para o vinho. Vivemos na era da internet, mas nada mudou em relação ao Evangelho, nada mudou em relação à Bíblia, nada mudou em relação à Palavra de Deus, porque o Evangelho continua o mesmo, porque Jesus Cristo veio na hora certa, no dia certo, no tempo certo. E Paulo fez questão de frisar que a morte de Jesus foi substitutiva. A gente quase nunca fala essa palavra, né? Substitutiva. Porque Ele não morreu apenas por A, B ou C, mas morreu pelos judeus, pelos fariseus, e Ele simplesmente não morreu apenas pelos judeus, como muitos judeus gostariam de acreditar. E por que Ele morreu? Porque Ele quis. Ele quis morrer para pagar pelos nossos pecados. Então hoje em dia o mundo vê Jesus Cristo como uma vítima indefesa, mas nós sabemos que Ele era uma vítima voluntária, amém, irmãos? Não indefesa, mas Ele era uma vítima voluntária muito poderosa, que poderia ter impedido tudo aquilo se quisesse. Aí Paulo usa a expressão pelos ímpios. É muito forte, né? Pelos ímpios. Não deixa dúvidas de que Jesus morreu somente pelos fracos e pelos ímpios. Então, olha bem, qualquer pessoa, qualquer ser humano que não se julgue fraco, que não se julgue ímpio, não tem nenhum direito sobre Jesus. Não tem nenhuma obrigação de receber Jesus. A mesma expressão foi usada em João 11:50, foi usada em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
maldito, ímpio. Para dizer que Jesus morreu por você nesta manhã, é necessário dizer que você não passa de um fraco, não passa de um ímpio. Fraco quer dizer você não tem força para se salvar. Ímpio quer dizer você não merece ser salvo. Então, nem força e nem mérito. Nem força para ser salvo, nem mérito para ser salvo. E veja, Jesus não veio salvar o parcialmente ímpio, mas o totalmente ímpio. Qual a diferença então entre um homem justo e um homem bom? O justo é aquela pessoa que vive certinho e nada mais. O bom é aquela pessoa que procura ajudar os outros. E talvez hoje de manhã você se considere justo e bom, mas Paulo deixa bem claro que o mártir até poderia morrer por um homem bom e justo, mas Jesus Cristo não morreu nem pelo bom nem pelo justo, ele morreu pelo fraco e pelo ímpio. Veja versos 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Eu acho que eu morreria por uma pessoa boa e justa. Mas eu nunca, jamais iria morrer por um ímpio e um pecador. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda ímpios e fracos. Veja como foi difícil para Deus então enviar Jesus para Salvador do mundo. Mas Ele o fez. Por isso mesmo, hoje a humanidade não tem desculpas. O homem não tem o direito de rejeitar a salvação por parte de Deus. Que pai deixaria de livre e espontânea vontade seu filho inocente morrer tragicamente em uma cruz pelas mãos de homens ímpios, fracos, pecadores, se ele tivesse o poder de evitar aquela tragédia? Nenhum. Mas Deus o permitiu por uma simples razão, porque Ele estava em Cristo morrendo pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí me apareceu um homem, marido depressivo, um pai passivo, que deixava os filhos pecarem à vontade, e principalmente um homem ímpio, que teve a coragem de me dizer que Deus tem uma dívida enorme para com a humanidade. Ele culpou Deus por todas as tragédias que sempre ocorreram no mundo desde que o mundo é mundo. Na hora eu respondi para aquela mente vazia de compreensão: o Senhor chegou tarde demais. Se Deus devia qualquer coisa para a humanidade, já foi pago, mais do que pago, há 2000 anos na cruz do Calvário. Agora é a sua vez de pagar a Deus por meio da sua fé e do arrependimento de seus pecados. Deus não provou o seu amor apenas por meio da morte de Jesus, mas principalmente por causa de quem Jesus Cristo morreu, ímpios e fracos, por pessoas como este homem, vazia de gratidão. Então, quais são os benefícios da salvação por meio da fé? E não existe salvação de outra forma. A promessa da glória é para sempre. A presença do Espírito Santo é para sempre. A prova do amor de Deus é para sempre. E o perdão dos nossos pecados é para sempre. Mas eu tenho que lhe fazer uma confissão que é universal. Todos vocês pensam e sentem como eu. Eu não sinto que a glória é para sempre. Eu não sinto que o Espírito Santo é para sempre. Eu não sinto que o amor de Deus é para sempre. Eu não sinto que o perdão dos meus pecados é para sempre. Mas eu sei. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Amém, irmãos?
Mas se você viver do que você sente, você vai ser um crente de altos e baixos. E mais para baixo do que para altos. Então não é o que eu sinto, é o que eu sei. E o que eu sei o que está em 1 João 5, verso 4. Vamos ler todos juntos? Olha o que está em 1 João 5, 4. Eu sei, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o justo viverá da fé. Não tem outro jeito. Anos atrás eu estava num acampamento, né? Eu era bem jovem. Último dia de acampamento, todos já estavam fazendo as malas para voltar para casa. Depois de 4 dias num pedacinho do céu, agora era hora de voltar para casa e enfrentar o mundo lá fora. Aí o pastor Milton olhou assim para mim e falou: eu não me sinto salvo. Nesta manhã exatamente eu me sinto perdido. Aí ele disse: ainda bem que não é o que eu sinto, mas o que eu sei. Amém, irmãos?